Senhoras e senhores deputados, primeiro, senhor presidente, dizer que hoje é o dia do advogado e é preciso prestar uma homenagem a uma profissão que guarda um vínculo com o Estado democrático de direito. Eu mesmo, como inscrito na OAB-RJ, em dia com as minhas anuidades, me sinto no dever de manifestar o meu apreço pela profissão e desejar toda a sorte. E que os advogados, essenciais que são a democracia e a prestação jurisdicional do Estado, possam ser também homenageados e prestigiados. Mas quero aproveitar muito rapidamente e dizer aos companheiros que aqui comparecem, pedindo o cumprimento de uma lei que é tão importante para reconhecer um direito, a relevância de profissionais que correm todos os riscos, promovendo ou tentando promover a segurança da população. Certamente que se fosse uma lei para prejudicar, já estaria sendo cumprida com toda a velocidade. Mas como faz justiça, é um benefício, aqueles que são os titulares do direito ainda são supliciados com o passar do tempo e com o descumprimento. É duro, é duro. Eu conheço isto. Se fosse para prejudicar, como tem acontecido inúmeras vezes, a lei seria cumprida imediatamente. E não há de se alegar falta de recursos ou crise no Estado. A questão é que o governo tem que definir isto como uma prioridade. O Estado tem recursos, passa por dificuldades momentâneas, mas a lei não é de hoje. A lei antecede as dificuldades hoje verificadas. Então vamos esperar que haja um empenho, porque é preciso dizer que houve resistência, especialmente no comando da Polícia Militar, porque todos sabem que as atas de inspeção de saúde já foram feitas na PM, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros, na SEAP. Todos sabem quais são os inválidos. E por que não cumprir? Se o governo alega ter dificuldades, que faça um cronograma, mas que cumpra. Então, é muito difícil estar diante dessa situação. Inclusive, eu posso dizer que a Polícia Militar, por exemplo, não presta a menor solidariedade aos amputados, paraplégicos e tetraplégicos. Tem muitos que a corporação nem sabe onde eles estão, não recebem sequer uma visita de um assistente social, vivem no maior abandono. Então, é muito duro ainda verificar que esses profissionais têm que aqui comparecer para reivindicar o cumprimento de uma lei. É muito duro. Mas vamos lá, deputado Zaqueu Teixeira. Só fazer uma parte, e eu vejo, o deputado Paulo Ramos, resistência na casa em publicar requerimento de informação, porque nós fizemos uma solicitação, um requerimento de informação, para que o número fosse informado a esta casa, para que tivéssemos um debate qualificado. Nem isso foi possível, porque o requerimento não foi publicado. Vamos lá, já estamos... Não estamos acostumados a isto. Não nos acostumamos, mas tem sido uma prática constante não informar a esta casa quando qualquer deputado encaminha um requerimento de algo que o governo ou seus secretários veem como inconveniente. Neste caso, não há inconveniência, só há a necessidade de respeitar essas categorias profissionais. Mas, senhor presidente, veja esta tribuna para tratar também de um tema, pois não, deputado Eliomar Coelho? Não, Vossa Excelência, eu só queria acrescentar nesse à parte. Por exemplo, eu sou autor de 5 requerimentos de informação e 3 publicados, 2 não publicados, e todos eles já com prazos vencidos e não vêm as respostas, nenhum encaminhamento conforme reza e manda um processo legislativo correto. De maneira que eu acho que está na hora de mudar esse tipo de prática e uso que está em totalmente desacordo com o que está no nosso regimento interno, amparado, inclusive, essa
essa intervenção que eu estou fazendo é na Constituição do Estado. Deputado Eleomar Coelho, aproveitando então o apasso de Vossa Excelência, nos requerimentos já encaminhados com prazo vencido, o secretário que não informou incorre na prática de crime de responsabilidade. Sugiro a Vossa Excelência que mobilize o Ministério Público para que faça a devida denúncia, porque já tenho eu ingressado no Tribunal de Justiça com várias iniciativas para responsabilizar os secretários e o entendimento no tribunal é de que cabe ao Ministério Público fazer a denúncia. Então, para Vossa Excelência não perder o tempo que eu já perdi, ingressar no Ministério Público solicitando que o secretário da pasta, que não prestou a informação dentro do tempo legal, previsto na Constituição, que ele seja denunciado pela prática de crime de responsabilidade. Mas vem essa tribuna, senhor presidente, para tratar de algo que tem ocupado nesses dias os meios de comunicação, que foi a ação policial que resultou na morte do traficante Playboy. Primeiro, era uma morte anunciada. Felizmente, nesse caso, nenhum policial foi atingido. Mas todos sabiam, considerando a notoriedade e a importância do crime do traficante, que no momento da prisão, os próprios profissionais envolvidos estariam submetidos a um risco muito grande. Imaginar agora que a família diz que vai processar o Estado, chega a ser algo assim, mais do que surpreendente. É claro que o direito à ação independe do direito que se pleiteia. O direito à ação é um direito autônomo, mas chega a ser pouco razoável, mesmo compreendendo o luto, o sofrimento da família, que a família sofre mesmo, mas que venha esse tipo de reação. Mas quero lamentar também, senhor presidente, que, de repente, a própria Polícia Militar, ou alguns de seus integrantes, são colocados sob suspeição. Dizer que há mais de um ano o traficante Playboy contava com a proteção de policiais militares. Não falam nem agentes públicos, policiais militares. E é duro verificar que integrantes da corporação não sabem sequer se comunicar através dos meios de comunicação, admitindo previamente a possibilidade da informação ser verdadeira. Poderiam ter a decência de dizer: não acreditamos, mas é o nosso dever investigar. Agora, mais de um ano, quer dizer que há informação de que há mais de um ano a corporação ou a Secretaria de Segurança Pública tem ciência de que policiais estariam protegendo o Playboy? É muito difícil acolher isto, pô. É uma irresponsabilidade admitir sem investigar antes, sem concluir a investigação, que coloca em risco não só o nome da instituição, mas, acima de tudo, a confiança que é devida pela população, que passa a ficar muito mais insegura. O secretário de Estado da Segurança Pública deveria se confessar, então, incompetente, que há mais de um ano é duro. Mas aí, eu tenho acompanhado o périplo de um cidadão chamado José Júnior, do Afroreg. Há dias atrás, senhor presidente, jornais publicaram que o Zé Júnior teria informações privilegiadas vindas da polícia sobre um criminoso chamado Gaúcho. Ele, segundo tudo que foi divulgado, alertou ao tal de Gaúcho que a tornozeleira do Gaúcho tinha sido rompida e que a polícia já tinha ciência. E que ele ouvira de um membro da polícia de que o benefício da lei poderia ser cortado
porque o gaúcho estava com a tornozeleira inutilizada. O senhor José Júnior, há tempos atrás, também, segundo publicou a revista Veja, estava mediando a entrega, o traficante Playboy. Ele próprio divulgou fotografias, ele conversando com o traficante, tentando mediar a captura, a entrega. Me causou surpresa, porque ele próprio, José Júnior, diz sempre e mostra fotografias, que ele está sempre acompanhado de policiais, ele tem a proteção do Estado, diz que corre risco de vida. Como pode alguém que corre risco de vida, que está sempre cercado de policiais, cedidos pelo poder público ou por ele contratados, se reunir com um traficante procurado pela polícia para mediar a entrega? Diante deste fato, eu requeri até uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as relações do Afroreg, do senhor José Júnior, não apenas com os traficantes, mas a relação espúria dele com os poderes públicos. Porque levantei no CEAFEM também o Afroreg com vários contratos que estavam sendo pagos pelo Estado. Em relação a prefeituras, especialmente a Prefeitura do Rio de Janeiro, isso já foi denunciado. Mas o Afroreg, que não é um só, são vários. Teve contratos com o Estado, despesa com fins técnicos e educativos, treinamento, recrutamento e seleção, ampliação, reconstrução e reconstrução, móveis e materiais escolares e diversos, reparos, adaptação e conservação. Contratos sempre feitos sem licitação, sem contar outros programas. Tem, por exemplo, lamentavelmente, com a polícia, um programa chamado de Papo Responsa. Ele se reúne com criminosos para tentar a reabilitação e diz, e tem documentos demonstrando isso, que ele se faz acompanhar também de policiais. É duro isso. Então, senhor presidente, quando o Playboy agora, ao ser capturado, é morto, e não pode existir dúvidas sobre a ação da polícia, porque os policiais, naturalmente, policiais federais e policiais civis, estavam sob risco. E como o senhor Playboy é apresentado como um criminoso de altíssima periculosidade, e estava completamente desprotegido, impossibilitado de reagir? Claro que houve reação. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna, primeiro, para manifestar a minha solidariedade aos policiais que participaram dessa incursão. Não é razoável, as armas estão apreendidas. Quer dizer que fazem uma operação policial sob todos os riscos, no enfrentamento. O criminoso que era considerado o criminoso mais perigoso do Estado, talvez até do país, é alvejado. E os próprios policiais vão responder agora a uma investigação. Que a família processe o Estado, compreende-se, tem esse direito, embora não seja razoável. Mas que os policiais que participaram da operação ainda estejam sendo incomodados com esse tipo de investigação, é inaceitável. Mas é inaceitável também que o senhor José Júnior, que foi o grande mediador, seja apenas citado no Jornal do Globo pela tentativa de mediar a captura do criminoso, quando o senhor José Júnior está cheio, já deu todas as demonstrações de como convive com
com o crime organizado no nosso Estado, e como tem ainda o patrocínio de órgãos públicos, pô. E como arranca contratos sem licitação para a prestação de serviços diversos. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna, primeiro, para solicitar. Encaminhei um requerimento de CPI. Vamos investigar a ONG, ou as ONGs afro-regs, suas relações com o poder público e suas relações com a criminalidade. E vamos ver onde está a verdade. Porque documentos comprovando contratos sem licitação, encaminhei ao Ministério Público. Encaminhei ao Ministério Público também para investigar o encontro com o Playboy, que ele disse que o encontro era do conhecimento de um promotor de justiça e de um delegado de polícia. Quais? Quem? E agora essa questão também desse gaúcho que ele recebeu informação privilegiada. De que lado ele está? Qual o papel que ele cumpre? Qual a importância que ele tem para a segurança pública? Ou só está desviando recursos públicos com a fachada de benfeitor?